vocês estão? Eu sou a Letícia, pra quem já me conhece, eu faço conteúdo no Letícia Lendo, no Instagram e TikTok, e também aqui no YouTube, participação em lives, principalmente, né, do Yellow Talk Cast, e agora também do projeto Gibisfera. Então, a pedido de algumas pessoas, enfim, e para que eu pudesse desenvolver melhor algumas coisas que eu tenho a falar, já que o tempo nas outras redes é mais limitado, eu vou então tentar criar o canal e fazer ir pra frente. Muito já achei que eu não teria capacidade para isso, mas vamos tentar e ver o que acontece, né? Para começar também, então, esse primeiro vídeo, eu decidi trazer as minhas 10 melhores leituras do primeiro semestre de 2025, né? Agora estamos no final de julho, então eu separei as 10 melhores obras que eu li até junho do ano de 2025, tá? Não tem ordem, e eu vou falar um pouquinho de cada uma, e vai ser aqui conforme eu for pegando. Tem duas, se eu não me engano, duas releituras aqui, que eu tô contabilizando também porque são maravilhosas e acho que todo mundo deveria dar uma chance. Vou começar então com Social Fiction, da Chantal Montelier. Esse aqui é publicado pela editora Comic Zone. E aqui em Social Fiction a gente vai se deparar com 3 contos, né? Ela tem aqui Wonder City, Shelter e 1996. Essa aqui é uma releitura que eu fiz depois de alguns anos. E essa é uma distopia muito única e expressiva, principalmente ali sobre como o papel da mulher vai ser minimizado e todos os desejos e vontades que elas tenham seja proibido, né? Aqui, então, em Wonder City, a gente vai ver no primeiro conto uma história sobre controle de natalidade, onde o governo escolhe quem vai ter filhos ou não, tem toda uma questão de máquinas operando como médicos, e os desejos das mulheres totalmente subjugados nessas condições. Shelter vai falar de um shopping, onde acaba até tendo ali uma questão se é um experimento social ou não, porque é dito que uma bomba explodiu e agora os shoppings têm abrigos, né, e mantimentos, enfim, para se manter. Então todo mundo é aprisionado dentro desse lugar, porque teoricamente não teria mais nada no mundo lá fora. E a gente vai ver como o ser humano se comporta e como ele é sempre o pior inimigo do homem. Então, é uma história bem pesada, tem aqui agressões sexuais, enfim, tem gatilhos. E me lembra muito a série The Handmaid's Tale. Aqui a gente vai ver como o papel da mulher tá sempre subjugado e quanto os nossos poucos direitos conquistados podem ser facilmente retirados de nós. E aqui em 1996 é a última história. Tem uma crítica social ali de raças e é sobre um lutador de boxe que vai até uma loja de carros comprar faróis, se eu não me engano, pro carro dele, e aí vai ter toda a questão social ali de brancos e negros, mexicanos, enfim, qualquer pessoa que não seja da etnia branca e de classe social mais avantajada, eles são descartados de uma maneira bem interessante. Então, recomendo para todo mundo a leitura de Social Fiction. Acho que deveria até ter sido mais semeado essa história. Eu acho que pouca gente leu, enfim, não tem tantos reviews por aí. E eu acho que realmente é uma leitura que vale muito a pena, é maravilhoso. Outro que eu trouxe é Senhor das Moscas em quadrinhos. Esse aqui publicado pela editora Suma, em uma adaptação da Aimee DeJong, que é a quadrinista e roteirista desse quadrinho aqui. A gente vai ver exatamente a obra do William Golding, né, só que em versão de quadrinhos, onde aqui um grupo de crianças que estava num passeio escolar acaba caindo numa ilha deserta e não tem mais nenhum adulto, nenhum dos adultos sobrevive, então a gente vai ver
as crianças no controle de tudo e como isso vai pender para um lado totalmente selvagem e contra as regras da sociedade padrão que a gente conhece, né? Eles são ali crianças de no máximo 13 anos, eu acho, e a gente vai acompanhar como a selvageria toma conta da mente dessas crianças quando as regras da sociedade não são mais válidas, né, dentro desse contexto. Eu vou deixar as imagens passando aí pra vocês, mas as cores que a Aimee usa e o traço remete a uma história super fofa, mas aqui tem muitas cenas cruéis e a gente consegue perceber também o peso dessa obra. Outra releitura que eu fiz e que eu acho que eu releria tranquilamente todo ano é Patos, 2 anos nos Campos de Petróleo, da Kate Beaton. Esse aqui é publicado pela M.W. Martins Fontes e é um quadrinho maravilhoso. A gente vai acompanhar aqui a vida da autora, uma história biográfica dos 2 anos que ela passou nos campos de petróleo para trabalhar lá numa parte mais remota do Canadá, onde ela sofre todo tipo de violência por ser uma mulher em um espaço de homens, né? Um lugar que é majoritariamente formado por homens, em um trabalho braçal, enfim, onde eles ficam isolados e muitas pessoas moram nos alojamentos, né? Não retornam para casa, exatamente por ser de difícil acesso. E a gente vai ter também ainda uma parte sobre os povos originários ali e como essa indústria petrolífica acaba prejudicando o solo, a água e matando os povos originários da região. É uma obra muito linda e sensível também. Eu acho que a Kate aqui, ela se despiu de qualquer medo e receio que ela tivesse e, como ela mesmo diz, não é uma obra contra todos os homens que ela conheceu, porque ela conheceu homens bons nesse trabalho que ela teve, mas é sobre um retrato da maioria dos locais que qualquer pessoa que tenha tido um pouco de contato ou parentes com esse tipo de trabalho sabe que acontece, então é muito tocante e cruel ao mesmo tempo, mas não deixa de ser super importante e lindo, e acho que todo mundo deveria ler esse aqui. Continuando, eu trouxe também Billy Bat, volume 1, do Naoki Urasawa. Esse aqui é publicado pela Panini. E aqui a gente vai acompanhar uma obra de suspense, mistério, do Naoki Urasawa, onde o quadrinista Kevin acaba... Ele faz, né, nos Estados Unidos, uma história em quadrinhos, até que 2 detetives policiais vão até a casa dele, enfim, para tentar vigiar um outro caso, e um deles fala que já viu esses desenhos antes e pergunta se o Kevin é tradutor dessa história do morcego Billy Bat. E o Kevin fala que não, que foi ele que criou, mas enfim, acaba se tornando então esse mistério, onde o Kevin volta ao Japão para verificar se... falar da sono. O Kevin volta então pro Japão, onde o policial disse que já viu esse personagem do Billy Bat, que é um morcego investigador, e ele vai então em busca de respostas para ver se, mesmo que inconscientemente, ele tenha plagiado alguém. E é uma obra super fluida e rápida e mistura muitos elementos. Sério, isso que eu falei é tipo a pontinha de um iceberg que tem por trás de tudo isso, porque aqui a gente vai ter viagens em diferentes partes do tempo, personagens, vai de Jesus Cristo até ninja, e é puro suco da loucura e maravilhoso. Eu quero muito continuar essa coleção. Trazendo aqui um quadrinho independente, nacional, Nascida de Parto Normal, do De Leon Stu. E isso aqui, gente, é um primor. É um quadrinho fininho e isso aqui é um primor. Sério, de verdade. É um thriller psicológico que vai ali, até o próprio De Leon coloca como uma das referências dele o Marcelo Quintanilha ali, o Talco de Vidro. E é sensacional, extraordinário. Eu acho que todo mundo merece dar uma chance para esse quadrinho, principalmente por se tratar, né, de um nacional.
mas por uma obra maravilhosa que está escondida aqui, onde a gente vai acompanhar a Maria José, que é uma mulher absolutamente normal. Ela não tem nada de diferente, ela faz a mesma rotina todo dia, ela sobreviveu devido às orações que a mãe dela fazia, justamente para que ela fosse a pessoa mais normal do mundo. E assim se concretiza. Então, aqui a gente vai ver a Maria José enfrentando as dificuldades do mundo do trabalho, onde ela faz tudo certo e não é recompensada como merece, e como isso vai escalando numa intensidade absurda que o De Leon coloca aqui nas páginas. É realmente um thriller que vai crescendo até o esgotamento total da personagem e é maravilhoso, uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza. Trouxe também Texas Kid, My Bro, da editora Poptopia, a primeira publicação deles aqui no Brasil, né, do meu amigo Daniel e do Kevin. E esse aqui é roteirizado pelo Darko Macan e com arte de Igor Corday. E esse quadrinho, apesar da capa totalmente remetendo ao faroeste, ele é muito mais do que isso. Aqui é uma história metalinguística de quadrinhos dentro dos quadrinhos. O resumo básico que a gente vai acompanhar é um personagem que é filho do maior quadrinista do mundo western, né, dentro dessa história, que criou o Texas Kid, que é esse personagem icônico. Ele seria como se fosse um Tex da Bonelli. O pai desse garoto ama o Tex mais do que tudo, então, enquanto ele acaba diminuindo o filho dele, não prestando atenção, até que um dia o personagem do Texas Kid em carne e osso surge na porta da casa deles e começa a viver como parte da família, e ele vai roubar toda a vida do Rudolph Von Brunt, que é o filho do Tomislav. E os capítulos vão também intercalando entre o passado do Tomislav, que é esse pai cruel e masoquista, e a realidade que eles estão vivendo ali com o Texas presente na história deles. É um quadrinho muito legal, que flui super rápido. Eu já, inclusive, comparei muito com Criminal, do Ed Brubaker e do Sean Phillips. Acho que tem tudo a ver, assim, é uma narrativa de personagem principal, narrando por recordatórios, enfim, é super, super fluido. E é uma obra maravilhosa. Acho que quem ainda não deu uma chance deveria. Acho que foi um grande acerto da Poptopia. Tenho também aqui Como Pedra, do Lucas Johannathan, publicado no Brasil pela editora Comic Zone. Esse quadrinho aqui acho que não tem nem muito o que ser falado, né? Ele ganhou o Jabuti do ano passado. É uma história que vai falar sobre fé, religiosidade e como é confiar cegamente numa coisa que muitas vezes a gente nem vê. Aqui em Como Pedra, então, a gente tem a mulher, e ela não tem nome, é uma personagem apagada pelas margens da história. Eles vivem num sertão árido, onde não chove há mais de um ano, e ela tem uma filha que anda de cadeira de rodas, não fala, então é uma pessoa que ela precisa dedicar muito tempo para poder dar os devidos cuidados, e até que aparece na casa dela alguém se proclamando como salvador, e que eles precisam fazer, então, um sacrifício a Deus para que as coisas voltem e a chuva chegue. Essa é uma obra que cresce muito. A gente vai ver, então, a tensão emergindo a respeito da fé e da religiosidade que prende aqui dentro, e, sobretudo, o amor de uma mãe e tudo que ela é capaz de fazer para cuidar dessa filha. É maravilhoso, é super forte e lindo. Agora, dois que eu li no digital, Boa Sorte, da Helena Cunha, publicado primeiramente independente, né? E depois na editora Universos, que inclusive tá agora com uma continuação do Boa Sorte, que é o Você Precisa Saber de Mim. E esse é um quadrinho que é uma releitura também, que eu já fiz há alguns anos atrás, e é maravilhoso. A sinopse básica vai falar sobre a Julieta, que é essa personagem. A irmã dela acaba tirando a própria vida, e então, em meio à separação dos pais, ela e a mãe vão morar numa cidade pequena junto com a avó.
E a gente vê então como a Julieta precisa lidar com esse luto de uma irmã que ela amava e que ela acreditava que fazia grande parte do ciclo de amizade delas e da vida dela, e como essa irmã se foi sem deixar nenhum bilhete, nenhum aviso, nenhum pedido, e a Julieta precisa tentar entender tudo isso e conviver com o luto, a mãe dela que tá em depressão severa e toda a mudança, estar em uma cidade nova, o pai dela formando uma nova família. E também a questão da sexualidade também é bem abordada aqui, quando a Julieta se descobre como uma mulher lésbica, mas em uma cidade que ela ainda não entende bem como as coisas funcionam e não sabe se pode se mostrar ou não. E aí a gente vai ver então o início da relação dela com a Erika e tudo que vai partir disso. Outro digital, finalmente eu li As Muitas Mortes de Laila Starr, publicado aqui no Brasil pela Devir, e esse aqui é escrito pelo Ranvi e desenhado pelo Felipe Andrade, que é um artista brasileiro, e esse quadrinho é majestoso. É lindo, lindo, lindo. Acho que ele merece tudo que foi dito há uns anos atrás, né, por todo mundo, porque ele é maravilhoso. Aqui a gente vai acompanhar, então, o que acontece quando a deusa morte é destituída do seu cargo, porque um dia uma criança chamada Darius vai descobrir a imortalidade, então a morte não precisa mais do emprego dela, e ela acaba vindo pra Terra como a personagem da Laila Starr, que é uma menina que acabou de morrer, para que ela possa, então, tentar matar o Darius e retomar o seu emprego de volta. Mas a gente vê que cada vez que ela acaba chegando perto do Darius, acontece alguma coisa e ela morre e retorna em uma fase da vida que o Darius já cresceu. Aqui a Laila vai cada vez mais percebendo o quanto a humanidade importa e não apenas os desejos dela como deusa, que ela não faz mais parte disso, e é que ela aprende de uma forma majestosa a como conviver com isso, enfim, as rotineiras atividades da vida humana e da vida em sociedade. E é muito lindo, muito tocante, tem um final maravilhoso, e a gente vai aqui ver então essa relação da Laila como o Darius principalmente. Pra finalizar, eu trouxe um também que é lançamento de 2025 e que todo mundo que leu tá amando, e não foi diferente aqui comigo. Eu Sou o Seu Silêncio, publicado pela Pipoque Nanquim e escrito e desenhado pelo Jordi Lafebre. O Jordi é um escritor, desenhista maravilhoso, o primeiro quadrinho solo dele, Apesar de Tudo, é um quadrinho primoroso, e aí então no segundo voo solo dele ele traz Eu Sou o Seu Silêncio, que é uma história de investigação. A gente acompanha a personagem da Eva, que é uma psiquiatra, e ela tá passando por uma avaliação para ver se ela ainda está apta a continuar exercendo a profissão. Aqui a Eva acaba se metendo no meio de um assassinato quando ela vai até a família de uma das pacientes mais antigas dela para realizar a leitura do testamento da familiar ainda em vida dessa paciente, e o patriarca, vamos dizer assim, dessa família, que é a cabeça de tudo, acaba sendo descoberto morto. Então se torna aí uma trama de assassinato, onde a Eva precisa investigar por ela mesma para provar que ela não teve a ver com isso. E é uma história maravilhosa, super engraçada. O Jordi, ele sabe misturar humor numa narrativa fluida e ao mesmo tempo tocante. Aqui a gente vai ver muito também do transtorno que a Eva tem de personalidade e de bipolaridade, e também a relação dela com as mulheres da família, que ela escuta vozes e enxerga, e como tudo isso vai se fechar numa trama maravilhosa e linda. O Jordi, inclusive, já anunciou que ele tá trabalhando em outros projetos com essa personagem, porque, gente, sério, leiam esse livro e vocês vão ver uma das melhores personagens dos últimos tempos no mundo dos quadrinhos. É uma personagem feminina muito engraçada, sarcástica, forte e extremamente extraordinária. É um quadrinho maravilhoso e que a trama fica até de lado, porque o que importa mesmo é a Eva e todo
todo ao redor dela, como ela reage em relação às coisas que acontecem e como ela é majestosa. Então, assim, é maravilhoso. Esses foram os 10 quadrinhos, então, que eu separei para compartilhar com vocês como as minhas leituras favoritas desse primeiro semestre de 2025. Espero que vocês tenham gostado e, se sim, não deixem de me acompanhar nas outras redes sociais, né? @LeticiaLendo. E me comenta aqui embaixo também se tu gostou, se não gostou, que tipo de vídeo tu gostaria de ver aqui no canal. E, enfim, é isso. Um beijo, até a próxima!